uma instituição criada por Deus no Éden. Verdadeira providência divina na constituição de valores para a eternidade. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família. Olá, família amiga da 93.9. Já chegamos. Hoje é quinta-feira e já sabe que o programa às quintas-feiras são 100% espirituais, com tese bíblica. Então hoje é aquele dia que Deus fala nos nossos corações. E sabe a novidade que temos hoje em função do programa Março Mulher? Hoje temos aqui uma teóloga. Ela vai falar para nós, e mais uma que também virá em outras edições. Durante o mês de março só mulheres vão falar. Pensou que não houvesse teóloga? Temos, já está aqui uma. Ela é a Conceição Silvestre da Silva, pela primeira vez no Mais Família. Exatamente. Olá, como está? Seja bem-vinda. Obrigada, eu estou muito bem, feliz com o convite. Que bom. Desde já agradecer a direção do programa Mais Família. Que bom. É uma bênção, mas também uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Falar de Deus é uma responsabilidade muito grande, mas é agradável. É agradável. É agradável. Satisfatório, né? Não é? Saber que o querido ouvinte está lá do outro lado. Sim. E o que nós falarmos aqui, o Espírito Santo pode trabalhar para ajudar em alguma área da vida da família ou do indivíduo. Pode sim, e eu tenho dito que Deus tem estado a nos usar, porque há coisas que a gente às vezes quer dizer e exatamente. Parece que algo diz, não fale isso, fale isso aqui que vai ser melhor. Exatamente. E tem sido assim, tem sido uma bênção trabalhar para Deus. Muito. O nosso patrão aqui é Deus. Então ele nos orienta, ele é assim o tempo todo, a gente ora o tempo todo, tem sido uma bênção. Amém. É verdade. Amém. Então tela aqui hoje também é uma bênção. Amém. Obrigada. Sabe por que é uma bênção? Louvado seja Deus. Porque a Igreja Adventista não tem pastoras. Nós temos chamado pastoras as esposas de pastores. Pois, agora, como teóloga, como é que vamos olhar como pastora? Penso que não é? Bem, só para ressaltar aí algo, irmã Conceição, na verdade em Angola nós não temos pastoras. O que nós temos são esposas de pastores, que nós chamamos comumente de pastoras. Pela função que o marido ocupa, exerce uma bênção muito grande estar aí, porque no fundo, como são um só, né? Elas talvez contribuem muito exatamente. para a obra também. Exatamente. Mas nós temos pastoras adventistas do sétimo dia em outros países, ou em alguns países, sim. Okay. Por exemplo, a África do Sul nós temos no Botsuana também pastoras. Creio eu que na Namíbia tem alguns países africanos que aceitam esse título, trabalham mesmo como pastora na igreja mesmo, dirigindo uma igreja. Uma igreja. Exatamente, só não são ordenadas ao santo ministério. Aí está a diferença, que às vezes até os anciãos da igreja confundem. Ordenação é uma coisa e ser pastor é outra coisa. Por exemplo, nós temos pastores jovens que entraram agora no ministério. Esses são pastores não ordenados. Mas temos os pastores ordenados. Quanto tempo levam para serem ordenados? Bem, depende muito, porque eles têm a fase do estágio, que leva por aí uns 2 anos, a 4, 5 anos. Vai depender muito do desempenho do obreiro, né? E a forma como ele responde à expectativa do campo. Mas nós temos essa diferença aí. Então, há que clarear aí que Angola não tem pastoras. Não tem pastoras. Não. E por que Angola não tem? Se a África do Sul tem, outros países têm. Tem. Até poderíamos dizer assim, na Europa tem. Mas não, em África também já tem. Por que não Angola? Bem, talvez eu responderia da seguinte maneira. Nós em Angola, nós temos uma cultura e nós precisamos primeiro trabalhar na mente dos membros, né? Porque se a irmã Conceição reparar, nós não temos anciãs na igreja. Não temos. Mas temos, em outros países tem anciãs. Então,
temos que primeiro trabalhar na mente da história, porque nós não estamos acostumados a isso, porque eu mesma, Conceição, se for colocada numa igreja hoje, eu vou sofrer muitos embates, né? Porque os membros não estão acostumados a isso. Sim. Nós apenas temos teólogas. Somos 3 teólogas. Em Angola? Em ou Angola. Em Não, em Angola. Em Angola somos 3 teólogas formadas mesmo, licenciadas mesmo na teologia, que fizeram 4 anos de licenciatura. Temos a esposa do pastor Alberto Jorge, né? E temos a irmã Ana Vissolela, que é a minha colega, trabalha comigo na Missão Norte, e estou eu. Eu encontrei as duas lá no seminário. Eu fui a última a entrar e estamos aqui para trabalhar, mas é sempre bom chamarem-nos para nos usar, porque nós fomos chamadas mesmo para isso. Já começamos. Eu também já tive a oportunidade de falar com a outra teóloga, que é a irmã Ana, não é? Pois, e ela prometeu estar aqui também, em outras edições. Ah, que maravilha. Pois é. Mas agora eu queria saber, qual foi a motivação? O que os motivou a fazer teologia, visto que Angola não ordena mulheres a esse cargo de pastor? Pois é. É verdade. Olha, eu não posso responder no lugar da Ana nem da irmã Ermelinda, mas eu posso responder o meu lugar, assim, por mim. O que me motivou foi o seguinte: quando eu conheço a mensagem da Igreja do 27º Dia, porque minha família, tanto materna como paterna, são católicos de raízes. E ativos. Ativos. Tem alguns poucos que são metodistas, mas são aqueles que têm compromisso. Quando eu aceito a mensagem do sábado, porque foi a mensagem que me despertou para poder saber mais sobre esse Deus ali, então levo 2 ou 3 anos, porque não queria mesmo aceitar. Quando decido entrar para a Igreja do 27º Dia, vi a forma como as pessoas envolvem-se no trabalho de Deus, a motivação. E tem uma irmã que eu sempre motivei-me nela. A irmã, ela já não está aqui, a irmã Clara, ela vive em Portugal agora, era uma obreira e ela pregava muito a mensagem. Trabalhava junto com a irmã Adelina Cacombo, as duas eram obreiras, e o irmão Joaquim Cacombo. E eu uma vez ouvi eles lá pregarem, aquela motivação, a forma como eles falavam com convicção. Eu disse, eu também quero pregar sobre esse Deus que me transformou, que me trouxe dali para aqui, para essa luz. Então eu quero pregar. E alguém uma vez disse, eu quando fui contar a experiência à frente na igreja, eu disse, eu quero trabalhar para Deus para o resto da vida. Eu não quero ter um patrão humano. A irmã Conceição fala aqui agora que o nosso patrão é Deus. E eu tenho prazer em tê-lo ele como meu patrão. Mas é muito bom, é uma paz que ele transmite que não imagina. É verdade. É um patrão sério, né? Que exige ordem no trabalho, responsabilidade. Porque às vezes quando nós temos... muito amor ao trabalho. Muito amor ao trabalho, exatamente. Então eu disse, não, eu quero trabalhar, quero que o meu patrão seja Deus. E o irmão me veio até comigo. Irmã Conceição, ouvi tá contar a experiência, queres trabalhar para Deus? Eu disse, vou te contar um segredo. Vai fazer teologia. Só me falou isso. Até hoje o irmão nem lembra, se ele que tinha me dado a dica. Dali em diante eu fui procurando os caminhos para poder chegar até o curso de teologia e trabalhar para Deus. E alguém me disse, vais fazer teologia por quê? Por quê? Angola não existem pastoras. As irmãs que tiveram algum tempo no seminário não foram recebidas ao ministério. O que vais fazer? Vais ficar sem emprego, desempregada? Eu disse, não, eu não vou trabalhar para ganhar salário. Eu vou trabalhar para pregar a mensagem para outras pessoas. Desde que Deus me conceda o que comer, aonde dormir e o que vestir, para mim não tem problema nenhum. E olha a bênção, eu termino a teologia, eu vou fazer teologia sem nenhum histórico de uma mulher que tinha feito teologia e tenha tido um emprego na missão. E quando eu regresso, eu e a minha colega Ana, e está ali, Deus nos dá a bênção de podermos fazer parte dessa grande obra. Está sendo uma bênção muito grande. Hoje trabalham na obra de Deus. Hoje trabalhamos na obra de Deus. As duas estamos colocadas na Missão Norte. Trabalhei 5 anos como diretora do Ministério da Criança. Foi uma bênção, uma experiência muito boa, e desde já eu agradeço muito. E agora continuo nas minhas funções como secretária de 3 departamentos e estou lá a servir para Deus. Se o senhor chamar para uma outra área, estamos dispostas a ir para trabalhar. Porque geralmente parece que quem faz teologia só tem 2 lados para trabalhar. Ou no departamento de oração, ou da criança. Essa é a impressão que passa, né? Essa é a impressão que passa. Pois, então gostaríamos de saber um pouquinho mais. Bem, essa é uma pergunta
assim um tanto quanto complexa, porque o que acontece? Em Angola, talvez é a falta de, vamos assim dizer, talvez de costume, não sei se é o termo apropriado, mas há países em que as mulheres que fizeram teologia trabalham em outras áreas. Por exemplo, nós temos professoras nas universidades adventistas do sétimo dia, na América, Europa, e essas lecionam, né, para a área de teologia. E temos, por exemplo, pessoas que trabalham como diretoras de alguns departamentos, temos pessoas que trabalham nessa área. Só que em Angola nós ainda não saímos dessa nossa rotina, tipo estudos bíblicos, Ministério da Criança. Mas, por exemplo, uma pessoa que fez teologia pode muito bem trabalhar em outros departamentos. Aqui em Angola é estudo bíblico, Ministério da Criança e oração, não e é? Oração. Okay. Mas como professor tem lógica, não é? Porque a Bíblia ainda diz que nos anos passados as mulheres até davam aulas a homens sobre esse lado. Porque nós estamos capacitadas para trabalhar, independentemente também do empenho da pessoa. Podemos ensinar a trabalhar em outros departamentos, por que não? É verdade. Por que não? Então só esperamos oportunidade. Se o Senhor dá a oportunidade, vamos trabalhar. Mas se o Senhor nos chamou para trabalhar ali como secretária, também vamos dar o nosso melhor na área da secretaria. Sempre temos que dar o nosso melhor. Quando é para Deus, o melhor é que deve ser oferecido. Exatamente. Eu gosto muito de uma passagem que o pastor Augusto Arthur disse quando terminou o meu mandato como diretor do Ministério da Criança. Ele disse assim: na igreja, ninguém sobe e ninguém desce. As pessoas exercem as suas funções e determinado tempo devem ir para outras áreas. Então, essa história de que não subiu porque está trabalhando nesse departamento, desceu porque está trabalhando como secretária, não acontece na igreja. Nada a ver. Todas as áreas são muito importantes. São importantes e indispensáveis. Todas nós trabalhamos para isso. Até aquela pessoa que trabalha para nos auxiliar na questão, por exemplo, de manter o nosso ambiente limpo, faz parte da obra, está a trabalhar para a salvação de uma alma. Está sim. Então, nós temos que estar orgulhosos por estar trabalhando na obra de Deus. É verdade. Uma bênção. E agora me diga, como é que foi sair de uma família onde quase todos são católicos, ativos, e despencar-se dali e dizer, vou fazer teologia para a igreja adventista? Bem, olha, Quero ser pastora, já que não queria ser madre. Sim. O desafio foi muito grande, irmã Conceição, muito grande. Primeiro na área da família, e eu dou graças a Deus pela mãe que eu tenho. A minha mãe sempre foi muito dedicada a Deus, sempre. E quando eu tomei a decisão para fazer teologia, eu tive o apoio dela, e aquilo já bastou para mim. Mas o meu pai, negou redondamente que não vai ajudar, não vai apoiar em nada. Irmãs, alguns irmãos meus apoiaram, outros disseram, não, se é o teu sonho, vai em frente. Mas eu tive, por exemplo, pessoas como amigas, irmãs em Cristo. A falta de motivação vem mesmo das pessoas próximas. É verdade. As pessoas mesmo próximas. Infelizmente desmotivam de tal maneira. Mas eu dou graças a Deus porque as poucas pessoas que Deus levantou para motivar foram suficientes para ajudarem no meu desempenho também acadêmico. Então, é um desafio muito grande, não é fácil, porque eu não tive só o desafio da minha ida para lá. Eu tive o desafio de ter que fazer parte de uma turma em que você é a única menina. É a única menina em que o colega está te dizer assim, o teu lugar é na cozinha. É para fazer filho, simplesmente cozinhar. E você tem que segurar firme para não coisa. A primeira vez chorei, a segunda vez chorei, a terceira vez disse, não, tem que limpar as lágrimas e seguir o caminho em frente, senão daqui eu vou ficar para sempre. Mas era simples, era só dizer, vamos fazer assim, colega. Vamos estudar, no momento certo para cozinhar, eu vou cozinhar, mas vamos ainda estudar. Pois é, porque nós precisamos estar nesses lugares também. É verdade. E agora, como é que a família encara, estando pertencendo a uma religião ou a um Deus que diz, o sábado é o meu santo dia. E sair de uma família onde diz, domingo é o dia de adoração a Deus. Olha, eu dou graças a Deus, a minha mãe hoje é adventista. Olha. Porque quando eu decido entrar para a igreja adventista sétimo dia, ela também tinha decidido já. Okay. O meu irmão é adventista, tenho 2 irmãos adventistas, tenho a minha cunhada, o meu irmão. Mas o que acontece? Também perdemos o bom relacionamento com alguns irmãos. Por exemplo, a minha irmã mais velha não aceita que nós estejamos nessa igreja adventista sétimo dia. Por ela, podíamos ir em qualquer uma outra igreja, menos na igreja adventista do sétimo dia. Então,
Cristianismo, irmã Conceição, é quando você recebe Jesus, aceita Jesus, você está a andar em contramão da vida. Você tem que lembrar que enquanto a multidão vai nessa direção, você está a fazer o contrário. E vai chegar um momento que vocês vão dizer, mas por que você é a única pessoa que anda nessa direção se todo mundo está nessa direção? O caminho estreito. É verdade. Então é pela fé que nós estamos aqui hoje, pela fé que nós desafiamos as situações e hoje estamos a seguir em frente, graças a Deus. Graças a Deus. E é pela fé que hoje nós vamos falar sobre a importância da mulher na obra divina. Amém. É verdade. Precisa mesmo fé. É verdade. Porque as mulheres passam mesmo por isso. Olha, o teu lugar é na cozinha. Olha, você não está em altura para estar ali, por exemplo, a falar para o povo de Deus. Como não? Assim Se muitas mesmo. mulheres ontem serviram a Deus e falaram também. É verdade. É? Bem, a mulher desempenha um papel fundamental na obra divina. E nós às vezes pensamos que a mulher começou a desempenhar esse papel depois do pecado. Não. Porque quando nós vamos para Gênesis, no capítulo 2, no versos 18, vê só o que Deus diz. Gênesis 2:18. Depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Em algumas versões do querido amigo ali em casa pode dizer só, que é a mesma coisa. Vou fazer para ele alguém que o ajude, alguns dizem que auxilie, seja idônea, como se fosse a sua outra metade. Quer dizer, o termo auxiliar e ser idônea, porque ser idônea é alguém que está em altura, que tem a capacidade de estar ao lado dessa pessoa. Adão foi criado para cuidar do jardim do Éden, foi criado por Deus, recebeu a responsabilidade de cuidar do jardim do Éden. A Eva, por sua vez, foi para complementar nesta grande obra e tarefa que Deus tinha dado a Adão. Então, esse papel da mulher dentro da obra divina já começou antes do pecado, antes da entrada do pecado. A Eva já tinha a sua função como esposa de Adão, ao lado de Adão, para desempenhar um papel porque ela tinha capacidades para tal. Porque às vezes os homens olham para a mulher e dizem assim, mas ela vai ocupar, por exemplo, né? Por que ela tem que ser diretora da escola sabatina? Ela nem tem capacidade porque é mulher. Entre um homem e uma mulher, não vai o homem porque o homem tem capacidade. Não. A mulher, bem guiada, bem formada, bem estruturada, a mulher ocupa, sim senhora, esses cargos. Não estamos aqui a tirar o papel do homem, não estamos a fazer isso, nós estamos a dizer assim, que a mulher como auxiliadora pode auxiliar um homem, sim senhora, em certas tarefas. E essa tarefa, por exemplo, foi no Jardim do Éden, para cuidar do Jardim do Éden. Ela estava aí para desempenhar este papel. Ok. Às tantas, a história mudou um pouquinho, não é? Mudou um pouquinho depois da entrada do pecado no mundo, né? Então, as coisas foram alterando, mas ainda assim elas continuaram a desempenhar um papel dentro da obra divina. Até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Nós vimos, por exemplo, Sara, né? A esposa de Abraão esteve ali, desempenhou um papel fundamental ao lado de Abraão. E olha aqui, a mulher tem tanta influência na vida do homem que, por causa de Eva, Adão comeu o fruto. Imagina que se Eva exercesse aquilo para o lado positivo, que trabalho faria ela? Imagina que Sara exercesse a sua função de esposa, por exemplo, em vez de influenciar Abraão para ir deitar com Agar, né? Mas para manter a fé firme no caminho do Senhor. Então, o papel da mulher na obra divina é muito, muito importante e indispensável. Todas elas ocuparam esse papel. Nós podemos citar muitas outras. Temos a Débora, que era profetisa, que também julgava o povo de Deus, estava ali, exercia funções, numa época em que haviam homens capacitados para ocuparem aquele lugar. Mas Deus levantou o quê? Levantou a Débora para poder exercer essa função, ocupar esse papel dentro da obra divina. Temos o caso de Joquebede, né? Que embora seja uma mulher que esteja nos bastidores, mas exerceu uma função preponderante. Qual? De criar o homem que haveria de libertar o povo de Israel do cativeiro. Exerceu a sua função ou não exerceu? Exerceu. Exerceu um papel fundamental na obra divina ou não exerceu? Exerceu. Porque foi ela que cuidou de Moisés, foi ela que educou Moisés, foi ela que deu as bases para que ele pudesse se manter firme. Então, as mulheres têm um papel preponderante no Antigo Testamento. Nós encontramos, poderíamos citar muitas outras que estão ali, que exerceram seu papel dentro da obra divina. É verdade. Então, o que é ser mulher de acordo com a Bíblia? Bem, ser mulher de acordo com a Bíblia
é ocupar o lugar em que Deus nos colocou para ocuparmos. É ser auxiliadora, é ser idônea, né? Tá capacitado para estar ao lado do homem, para apoiar, né? Ser mulher é responder ao chamado de forma positiva, né? E não de forma negativa. Então, ser mulher é uma responsabilidade muito grande. E nós, como mulheres, Deus vai cobrar de nós a nossa influência do lado da pessoa pela qual Deus nos colocou. O nosso papel dentro da sociedade, dentro da família, né? Como mãe, como esposa, como, enfim, como irmã, como filha. Todas nós exercemos uma influência dentro do lar em que nós ocupamos. Pois é, mas por essa frase que disse, a mulher veio para ser mesmo auxiliadora. É, exatamente. Nos dias de hoje, nessa sociedade moderna, as mulheres não aceitam. As mulheres não querem isso. Ser auxiliadora. Então, não, auxiliadora não. Parece-me que elas acham esse termo muito inferior. Eu acho que não deviam pensar assim. Não, é um privilégio. É uma bênção muito grande quando você é chamada como auxiliadora. Por que acontece? Às vezes nós pensamos, olha só como Gênesis nos apresenta, que Deus tirou a Eva da costela de Adão. Não tirou dos pés para que ela não fosse pisoteada por ele. Não tirou da cabeça para que ela não subisse em cima, exercesse a função pela qual Adão foi colocado. Tirou da costela para que ela tivesse mesmo ao lado. Então, auxiliadora não é um termo inferior. É um termo em que a pessoa está ligada a outra pessoa, ao seu cônjuge. Então, quando alguém me chamar, irmã Conceição, você é auxiliadora do teu esposo? Sou, com muito orgulho. Exerço a minha função de esposa e dou lugar a ele que lhe é devido. Assim como Gênesis lhe colocou, Deus lhe colocou ali já no princípio de Gênesis. Então, o meu lugar ao lado dele para lhe auxiliar, para dar aquele toque. Amor, não pode fazer isso. Olha, não pode fazer aquilo. Por que não faz? Não à frente das pessoas como muitas mulheres fazem, não. Exercendo a influência máxima diante do marido, nem diante das pessoas. Mas aquele auxílio que é mesmo indispensável e fundamental para a caminhada na vida cristã. Pois, ainda volto a falar dos dias de hoje. Há mulheres que, só de saber que o homem é o provedor, que está, isso não podemos discutir. É ele, trabalhando como não, ele é o provedor. Exatamente. Pois, e há mulheres que dizem, não, já que você é o provedor, faça tudo. O meu dinheiro é só mesmo para mim, para o salão, para cuidar de mim. Então, para isso não trabalhasses. Fica em casa. Porque se você acha que o teu dinheiro é só para ti, que ele tem que fazer tudo, deixa que ele faça tudo até para dar o dinheiro do teu salão. Você então, fica em casa sem trabalhar. A cuidar das crianças. Exatamente, a cuidar das crianças. Porque a função que a mulher foi chamada a exercer é para estar em casa auxiliar. Porque quando se fala de auxiliadora, ela vai ajudar a cuidar das crianças. E só para ressaltar aqui algo, irmã Conceição, 75% da educação de uma criança depende da mulher. Se você é esposa, se você é mãe, você não exercer os 75%, então fique sabendo que o diabo vai exercer a tua parte. Eu até achava que fossem 95%. Não, 75%, porque os 25% está com o homem. Porque o pai trabalha muito. O pai trabalha muito, exatamente. Ele trabalha para trazer a comida em casa, ele trabalha para pagar as contas em casa. Mas como estamos numa sociedade moderna, em que as mulheres hoje não querem ficar em casa, e aliás também por causa da questão da inflação, a questão da vida que está muito difícil, as coisas estão caras, às vezes o salário do homem não chega para poder pagar as outras contas. Então, a mulher trabalha para ajudar, né? Para ajudar o homem. Mas é mesmo para ajudar, não é para exercer a função dela de provedora do lar. Porque há mulheres, às vezes, que invertem também os papéis. Elas ficam as provedoras do lar e o esposo fica o auxiliador. E arrogantes. E arrogantes, né? É. Querem passar por cima, querem levantar a voz, querem desautorizar o marido e por aí fora. Não. Você trabalha porque você quer trabalhar, você precisa trabalhar para ajudar o marido. Ajuda o marido dentro das suas funções. É uma bênção muito grande. Agora, se o marido é o provedor do lar, você acha que ele tem que dar tudo, então não trabalhe. Fique em casa esperando, né, que ele te dê o dinheiro até para o salão e para as unhas. Até porque ganha muito, porque no futuro terá filhos brilhantes. Exatamente, exatamente. Quando a mãe está próximo dos filhos, exatamente. Aqueles filhos não têm como errar. Não tem como. E se errar, ele já sabe, eu errei. Tá? Não devo fazer. Exatamente. Porque um dia aprendeu com a mãe. Exatamente, porque a mulher é a rainha do lar. A autora cristã de nome Ellen Golden White, adventista do sétimo dia, no seu livro Lar Adventista, ela diz que a mulher é a rainha do lar.
A mulher, o primeiro campo missionário dela está em casa. É o primeiro campo missionário dela. Quem são o público-alvo dela? Os filhos. Depois está o marido, né? Então, se você acha que ficando em casa você não está fazendo nada, não. Ela diz mais ainda, diz que a mulher faz muito mais do que aquilo que nós imaginamos. E o trabalho dela, olha, é uma coisa surpreendente. O trabalho dela diante dos olhos de Deus tem um alto valor, muito mais do que ela imagina. Então, nós não podemos, eu pelo menos, irmã Conceição, se eu pudesse ter um marido que me dissesse assim, mulher, fica em casa, cuida das filhas, eu não me importaria de ficar em casa. Okay. Com a minha função, com a minha formação de teologia, né, ficaria em casa para ajudar. Mas isso não é um recado, não é um recado. Não é um recado. Um pedido subjetivo. Não, é verdade. Ficaria em casa para auxiliar porque é uma bênção muito grande. Já suspirou. Ai, sério, ficaria em casa. É porque é um trabalho que nós só vamos ver os frutos na eternidade. É verdade. Aqui nós não vamos ver. É muito importante. Às vezes é bom pensar aonde é que, quando Jesus voltar, eu quero apresentar assim os meus filhos. Frutos. Dizer, Senhor, aqui estão os filhos que o Senhor me deu, não é? Assim mesmo. O Senhor me confiou e eu os orientei no caminho onde deviam andar. Já imaginou o Senhor Jesus a te falar assim, vinde, bendita do meu Pai, com os teus filhos aí ao redor, o esposo ali ao teu lado, e entrar, porque olha que dizem, no livro Jesus, o meu modelo, ela diz ainda que existem pais que estarão fora dos portões dos céus, não porque um dia deixaram de confessar os seus pecados, mas porque deixaram de exercer a função conforme lhes foi orientado na palavra de Deus, de educar os filhos. Então, a educação dos filhos não é uma tarefa qualquer, não é. É uma tarefa super, hiper, megamente importante. Nem a minha formação em teologia é mais importante do que educar uma criança no caminho do Senhor. Então, se você é engenheira, se você é a comandante, se você exerce uma função lá na Sonangol e acha que se você ficar em casa a cuidar da criança está exercendo um papel inferior, está muito mal enganada. O melhor papel que nós podemos exercer é mesmo fazermos o nosso trabalho, a obra divina dentro do lar. Dentro do lar. Nós precisamos pregar primeiro no nosso lar. No nosso lar, pois é verdade. Ainda se notam algumas mães que quando voltam dos seus empregos, quando chegam em casa, os filhos, mamãe, sai, dona fulana, assim já é a babá. Tira ele daqui, estou cansada. Que papel é que essa mulher está a fazer? Bem, primeiro é que está a afastar o filho dela, está perdendo uma oportunidade de conhecer as necessidades básicas do filho, né? Porque quando o filho vem para a mãe é porque está querendo dizer alguma coisa para a mãe. E o que acontece muitas vezes com essas mães? Os filhos estão fazendo coisas erradas e elas não conseguem se aperceber, porque não têm a oportunidade de estarem próximo dos filhos. Já passam a maior parte do tempo fora de casa e quando voltam não têm nem tempo de sentar pelo menos 5 minutinhos, 10 minutinhos para ouvir a criança. E o pior ainda é que muitas dessas crianças às vezes estão sendo abusadas sexualmente, fisicamente, psicologicamente, e ela quando vai para a mãe, talvez é para tentar transmitir para a mãe, socorro, e a mãe não está disposta a recebê-lo. Porque está cansada, o dia todo a trabalhar. Melhor teria sido se ficasse em casa a cuidar das crianças do que ir lá cansar-se para depois não atender a própria família. Okay. Sim. Há mães que têm a bênção de ter os filhos até bem educados, não é? Mas porque uma babá as educou, sim. Porque uma babá educou, mas o amor lá para frente, eles demonstram mais a babá do que a mãe. Exatamente. E a mãe começa já a fazer ciúmes com a babá. Exatamente. É verdade. Eu me lembro que desculpa, só rapidamente, eu quando tinha 19, 20 anos, eu lembro que eu fui viver em Espanha. E com a minha irmã e o meu cunhado. Eles tinham a bebê tinha 3, 4 mesitos, né? E eles precisavam do meu auxílio também lá para ajudar a cuidar a bebê. Eu criei a minha sobrinha até os 2 anos de idade. A minha irmã não acompanhou as fases mais importantes da minha sobrinha. Tanto é que a minha sobrinha não conseguia ficar sem mim ao lado.
E chegou um momento que ela começou a fazer ciúmes. Como é possível? Porque eu sabia tudo. Quando é que ela quer comer, quando é que ela quer dormir. E a minha irmã não sabia disso. Por quê? Porque ela saía de manhã muito cedo e chegava às vezes meia-noite, deixava ela dormir, encontrava ela dormir. Então, a bebê não conhecia a mãe. A bebê não conhecia a mãe. Então, é importante mesmo os pais, a mãe, principalmente a mãe, ficar tempo com os filhos. É difícil, talvez alguém pode dizer, talvez porque a senhora Conceição não estou dizendo isso, estou dizendo assim, procure um tempo, mas tempo de qualidade, porque às vezes podem ser 10 minutos, mas bem aproveitados. Você pode passar às vezes todo o dia em casa, há mães que passam o dia com as crianças em casa, mas não tem aproveitamento. Então, você pode passar 10 minutos, 20 minutos, mas muito bem aproveitado. Sim, conversando com a criança. Conversando com a criança. Fazendo uma brincadeira. Exatamente. Contando uma história. Exatamente. Não precisa ser de noite antes de dormir. Não. Mesmo de dia pode contar história que não tem problema. Pode. Olha, vamos fazer assim. Antes mesmo de aparecer uma outra questão, vamos já para o nosso intervalo. Ok. E daqui a pouco já voltamos. Tá bem. Querido ouvinte, está a gostar? Eu sei que sim. Hoje está uma mulher, Março Mulher. Então está aqui a nossa teóloga, Conceição Silvestre da Silva. Ela que está a falar sobre a importância da mulher na obra divina. Nós vamos fazer aquele intervalozinho que já conhece e já voltamos. 93.9. Coloque-se ao serviço do amor de Jesus e sua vida ganhará novos sentidos. Comece o sábado com a Rádio Adventos em companhia do programa Feliz Sábado. Restaura, Senhor. Acompanhe todas as sextas-feiras na Sintonia da Esperança. Feliz Sábado. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor, tempo abençoado, santo dia do Senhor. Feliz sábado para você. Rádio Adventos 93.9. A sintonia da esperança. Olá, querido ouvinte da 93.9. Já estamos de volta para darmos sequência ao nosso tema, a importância da mulher na obra divina. Então vamos continuar a nossa conversa com a nossa teóloga, Conceição Silvestre da Silva, e ela vai continuar falando sobre a importância que cada mulher tem na obra divina. A mulher não deve só ir à igreja para sentar e assistir à pregação. Tem outras tarefas a cumprir. Ela está no departamento de oração, ela está no Ministério da Criança, ela está em outros departamentos. Falou de 3, não é? Eu estou nesse momento a trabalhar com 3 departamentos. Mordomia, publicações e espírito de profecia. Então, e como é que tem sido? É uma Logo benção, 3. Uma benção muito grande. Dá conta de tudo? Dou sim, pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Há coisas que a gente faz que, poxa, é tanta coisa que eu fiz. Sim. Como foi possível isso? Foi possível, é verdade. Deus. E irmã Conceição, só para lembrar aqui, quando eu entro no departamento da criança, eu não sabia absolutamente nada. Nunca tinha trabalhado com esse departamento. Deus capacita. E eu me lembro que eu tive uma cadeira na faculdade com o pastor Juvenal, uma bênção muito grande, porque na fase em que eu estava saindo da faculdade, ele fez com que essa cadeira fosse colocada ali. E eu vim com pouca experiência, pouca prática. Mas quando chego para exercer a função do Ministério da Criança, na área do Ministério da Criança, eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? A pergunta é sempre essa, meu Deus, o que é que eu falo? O que é que eu faço? E eu depois lembro-me que fui ter com o pastor Tito, na altura era o nosso presidente, o pastor Tito disse, não, você vai conseguir. O Senhor vai te capacitar. A mamãe Bongui, se banda, vai conseguir, filha. É só você seguir as orientações. Quando dei por mim, lá estava eu, a exercer a função de diretora do Ministério da Criança, e hoje já desliza.
Já é como água ali. bom, que porque, bom. porque eu acredito que quem capacita é Deus. É Deus, realmente é Deus. Não é preciso ser teóloga, não precisa ser teóloga para fazer parte da obra divina. Não. Nós já somos parte da obra divina desde o momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, como é que nós exercemos essa função? Você, quando aceita Jesus, você está dizendo assim: Jesus, eu quero também partilhar a minha história com outras mulheres. E a partilha da tua história com outras mulheres vai levar outras mulheres também a aceitarem Jesus. E dizer assim, não. Por exemplo, temos a história da mulher samaritana, que Jesus encontrou-lhe no poço, tirando água. Era uma mulher que ia no final do dia, no período da tarde, aliás, quando o sol estava ardente, porque a tradição judaica dizia que não podia, que a água normalmente nessas aldeias era no final do dia, em que o sol já se pôs, mas em plena luz do dia, ao meio-dia. Então ela pensou assim, não, eu vou porque ninguém vai me ver. Por quê? Porque a reputação dela não era muito aceitável diante da sociedade em que ela vivia. Então ela precisava mesmo ir. Mas não sabia que haveria de encontrar alguém lá no poço. Especialíssimo. Especialíssimo. Alguém que foi ali propositadamente para encontrá-la e dizer, olha, filha, dentro da minha obra você tem um papel. Então, quando ela chega ali, né, recebe a função. Porque às vezes nós pensamos, não, Deus tem que me chamar, o anjo tem que aparecer, não. Jesus só olhou para ela e apresentou as características. Olha, você está com um marido que não é o seu. Já tiveste os outros anteriores e o que estás com ele agora não é o seu marido. E ela ficou assim, bem, o que esse homem está a dizer? Como é que sabe? Como é que sabe? Como é possível? Quem é este Quem é homem, este? afinal? E o papel, olha o que ela foi. Quer dizer, Jesus apresentou-lhe, né, não é, o que ela tinha que fazer exatamente. Simplesmente o significado da verdadeira adoração foi o suficiente. Ela sai dali e exerce a sua função normalmente. E diz a história que anos depois, Samaria foi completamente evangelizada. Por quem? Por uma mulher. Por uma mulher. E não uma mulher provável, uma mulher improvável, com um comportamento, com atitude fora do normal. Que se fosse a irmã Conceição hoje, as pessoas julgariam, diriam assim, não, ela, nem pensar, não pode ser ela pregar, mas Deus usa as pessoas improváveis para poderem trabalhar na sua obra. E isso é uma bênção muito grande, É irmã uma Conceição. bênção muito grande. Para além dessa mulher samaritana, a Bíblia também fala de Febe, fala de Dorcas, fala de Maria, irmã de Marta e de Exatamente. Lázaro, não é? Sim, sim. Pois, essas mulheres. São mulheres que também exerceram a sua função Mas a dentro... Febe quase que, não é? Está assim muito Não é- escondida essa mulher. não é muito mencionada, mas ocupou um papel preponderante dentro daquilo que era o ministério. Porque mesmo além de Febe, nós tem também, a Bíblia nos apresenta, a mulher de imperadores, que também trabalharam com Jesus. Que a Bíblia diz que foram mulheres que acompanharam no ministério de Jesus. Tivemos muitas outras mulheres, Maria Magdalena, por exemplo, aquela que foi expulsa aos 7 demônios. Temos a Maria, e enfim, a irmã de Lázaro, a Marta, também a irmã de Lázaro. Todas essas desempenharam um papel fundamental na obra. E olha só o que diz Lucas no capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, logo no versículo 1, diz aqui, as mulheres que acompanhavam Jesus. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, que era funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que com os seus próprios recursos ajudavam Jesus e os seus discípulos. Quer dizer que Elas serviam, eram servas do Senhor. eram servas do Senhor. Quer dizer que Eu gosto deste termo. é uma bênção. Serva do Senhor. Serva do Senhor. É verdade. E quando a Bíblia fala de serva, vamos assim dizer, é alguém que não tem desejo próprio. É como se estivesse a dizer escrava do Senhor. Quando te falam assim, você é escrava do Senhor Jesus Cristo, eu me alegro muito. É uma bênção muito grande ser serva do Senhor. Então, eu me orgulho, porque mesmo Paulo, nas suas cartas, ele sempre disse, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo.
E quando fala de servo, está a falar de doulos. Doulos no grego é escravo. Quer dizer, alguém que não tem vontade própria, que toda a sua vontade depende do seu Senhor. Então, ser serva do Senhor é a bênção, uma bênção. Não tem comparação, não tem comparação. E olha que eu também gostaria de destacar aqui alguma coisa, irmã Conceição. As mulheres que trabalhavam com Jesus usavam os seus próprios recursos. Usavam seus recursos. Quais? Se você trabalha, você pode usar o teu próprio salário para a obra do Senhor. Quando eu aceitei Jesus, quando eu entrei para a igreja Adventista Sétimo Dia, fui batizada, eu dividia o meu salário ao meio. Comprava metade do meu salário, eu tirava o dízimo, a oferta, pegava aquele que sobrava, rachava ao meio, metade daquele meu salário eu comprava livros para oferecer a outras mulheres também. Como eu trabalhava num centro de estética, aquele era um campo favorável. E na medida que eu fosse comprando, parecia que Deus abençoava cada vez mais. Então, nós podemos usar os nossos recursos. E às vezes esse recurso pode não ser só dinheiro. Você pode usar a tua própria casa para fazer um campo missionário para evangelizar os seus vizinhos. Você pode usar o teu carro para dar boleia, por exemplo, a alguém. Tudo bem que há muito perigo e por aí fora, mas você pode usar. Você pode usar o teu carro, por exemplo, se o pastor da igreja precisar de alguma boleia para fazer alguma atividade e por aí fora, você pode usar. Então, os recursos são diversos, não é simplesmente dinheiro. Você pode usar bens materiais, pode ser bens perecíveis e não perecíveis para usar dentro da obra divina pela qual nós fomos chamadas. Sim. Pois, Dorcas, por exemplo, fazia um trabalho muito bonito. Muito bonito. Costurava roupas, né? E essas roupas não eram para elas, eram para outras pessoas. Tanto é que quando ela falece, né, quando ela morre, as pessoas ficaram sentidas pelo trabalho, a função que ela exercia em favor de outras pessoas mais. Isso de alguma maneira incentiva as mulheres. Há muita mulher que diz, mas o que é que eu vou fazer para Deus? Eu não sei o que fazer para Deus, eu não sei pregar, eu não sei. Então, com aquilo que a gente sabe fazer e bem, podemos espalhar o evangelho. Exatamente. Sim. E olha que o tema é o papel da mulher na obra divina. Olha qual era o papel de Dorcas. Dorcas cozia roupas para outras pessoas. Nenhum texto bíblico aqui nos apresenta que Dorcas se levantava e pregava e 3.000 pessoas foram batizadas. Não nos apresenta isso. Mas diz que Dorcas fazia o seu papel. E a Bíblia enfatiza mais que o que ela fazia, né, chegava aos ouvidos de outras pessoas mais. Então, nós podemos trabalhar na obra divina com a profissão que nós temos na mão. Por exemplo, se você for decoradora, tiver um evento da Rádio Adventus, né, precisarem de uma mão de obra, você pode oferecer os seus serviços. Por que nós não oferecemos aquilo que nós temos dentro daquilo que são as nossas capacidades? Fomos chamadas com talentos diversos. Você até pode ser cabeleireira, pode dizer, irmã Conceição, como é que eu uso o meu dom de cabeleireira para poder ajudar na obra divina? Vem para parar, irmã Conceição, que vai trabalhar na rádio. Até precisa. Vem, tem muita gente ali, você pode oferecer o teu trabalho para poder ajudar na obra divina. Como é que eu faço? Sou decoradora. Na igreja, a igreja precisa ser decorada. Às vezes eu vejo em algumas igrejas, às vezes a cortina, o pano que usaram não está engomado, não está em condições. Você pode chegar lá e dizer, por favor, eu posso engomar o pano que vão decorar a igreja. É uma forma de trabalhar para Deus. É uma forma de você trabalhar para Deus. Você pode usar, às vezes, na tua vizinhança, procurar saber quem está a precisar de ajuda, por exemplo, uma oração, pode precisar de um auxílio, pode ter uma idosa que precisa de ser ajudada em casa para limpar a casa. Pode-se fazer isso, tem muitas formas de trabalhar na obra divina, muitas formas. Olha, hoje a sociedade moderna desdenha mulheres que se dedicam ou devotam tempo integral à criação dos filhos e ao cuidado do lar. E exaltam mais aquelas que estão ocupadas assim no gabinete, dão maior importância às mulheres que apostam nas suas carreiras profissionais. Será que essas mulheres não sabem das maiores bênçãos que essas que preferem cuidar dos filhos da família recebem? Eu acho que não, irmã Conceição, porque se soubessem, eu acho que nem usariam termos pejorativos para descrever essas pessoas, né? Porque quando nós conhecemos a importância de uma função, nós nunca vamos desprezar aquela função. Antes, pelo contrário, embora não exercemos, mas demos o valor devido a que deve se dar a esta função. Então, as pessoas estão sendo desdenhadas na função que ocupam porque não conhecem. E às vezes não é o que a pessoa diz, é o que você que está a exercer sente. Como você reage a esse tipo de comportamento, de atitude. Porque muitas vezes nós não são as pessoas que são o nosso algoz, não, somos nós mesmos.
Se a irmã Conceição chega para a irmã Suzana e dizer a função que você está exercendo de limpeza, não sei o que, eu estou nas melhores condições porque estou no escritório. Como é que ela reage a esse tipo de comentários, né? Porque às vezes não é o que a pessoa vai pensar de mim, é o que eu penso de mim e da função que eu exerço. Porque eu devo me orgulhar daquilo que eu faço. Irmã Conceição, eu hoje sou secretária da Missão Norte, eu me orgulho pelo trabalho que eu faço e procuro fazer da melhor maneira possível. Amém. Eu tenho orgulho do trabalho que eu exerço, porque estou a trabalhar para Deus. Se eu um dia for chamada para trabalhar numa outra função de limpeza, eu tenho que me orgulhar porque estou a trabalhar para quem? Para Deus. E deve fazer com todo amor. Com todo amor. Está a trabalhar para o soberano. O soberano eterno, o dono de todas as coisas. Omnipresente, omnisciente, tem só Omnipotente. Exatamente. Então, o orgulho deve ser maior do que eu trabalhar, por exemplo, para ser funcionária do diretor, por exemplo, da Sonangol, da Sonagalp. Não. Nós temos mais orgulho em trabalhar para as outras empresas do que trabalhar para Deus, dentro da obra divina. Eu admiro muito aquelas irmãs, são muito dedicadas dentro da igreja. E nós temos muitas Marias dentro da igreja, temos muitas Dorcas dentro da igreja, que às vezes não são vistas por causa da função que elas ocupam. Mas nós precisamos valorizar essas pessoas. Precisamos mesmo. Okay. Há uma frase, há uma frase que diz assim: o maior no reino de Deus será aquele que serve. Quando Jesus disse isso, referia-se a quem? Chamava por homens ou por mulheres? Bem, embora a palavra foi dirigida para homens, mas nós podemos fazer aplicação até para mulheres, né? Até para mulheres, porque não foram só discípulos que Jesus teve, mas também teve discípulas. Nós vimos aqui no capítulo 8 de Lucas, no versos 1 em diante. Então, essas palavras foram dirigidas também para nós as mulheres. A maior de todas as mulheres é aquela que serve, não aquela que é servida. Então, nós precisamos tirar essa ideia da cabeça de que quando eu sou servida, eu sou a maior, mas quando eu sirvo, eu sim, senhora, sou a maior, não quando sou servida. Então precisamos levar isso em consideração. E ali nós vamos desempenhar a nossa função da melhor maneira possível, com fidelidade. Sim. Como deve ser uma serva de Deus? Bem, uma serva de Deus deve ser uma mulher irrepreensível. Porque assim como a Bíblia nos apresenta como é que deve se comportar um diácono, né? Um ancião de igreja, um pastor de igreja que também é um servo de Deus, eu como serva de Deus devo ser exemplar, né? Devo ser uma pessoa irrepreensível, devo fazer o meu trabalho de forma fiel, né? De maneira a dar testemunha positiva daquele que me comissionou para fazer a sua obra. Porque qualquer papel que leva as pessoas a pensarem de uma forma negativa, então vai estar a levar a manchar, na verdade, o caráter de Deus diante daquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Então, todo cuidado é pouco. Não estamos aqui a dizer que nós temos que ser os mais santos e por aí fora. Somos chamados a ser santos, sim. Somos pecadores falhos, vamos falhar em algum momento na vida, mas nós temos que exercer a nossa função da melhor maneira possível, sendo um exemplo para aquelas pessoas que não conhecem Jesus. Quando a gente serve, está na igreja, vai fazer isso, mas tudo em nome de Deus, alguém diz, é fanática. É mesmo isso. É fanática. Parece que não entendem a bênção que tem. É verdade. É fanática. Alguns até chamam aparecedora, tá a aparecer. É verdade, é verdade. Olha, vamos fazer assim, e como já estamos mesmo a terminar, sabemos que todas as igrejas existentes, não só adventistas, todas, católicas, metodistas, as evangélicas, pentecostais, tudo, e são todas, evangélicas, sim, não é? Sim. Pois, pronto. As protestantes. Todas essas igrejas têm o ministério da mulher. Sabe qual é a sua responsabilidade agora? Direcionar a elas palavras, o que devem, já que cada uma delas diz, eu sirvo ao meu Deus. Eu sirvo ao meu Deus. Nós aqui falamos para todas as mulheres, porque são ovelhas que estão fora do aprisco. Exatamente. E vai chegar uma altura que Deus vai reuni-las só com um pastor. Então, já agora, vai poder falar para elas como servir a Deus. Bem, essa é uma pergunta. Cada ministério da mulher, como deve servir a Deus? Servir a Deus, ok. Bem, em primeiro lugar, nós precisamos ter consciência de a quem nós estamos a servir. Essa é a primeira coisa. Porque se você não tem consciência a quem estás a servir,
Então você vai fazer o teu trabalho de uma forma banal, né? Quando você tiver consciência que está a servir ao Rei do Universo, ao Eterno, Poderoso, o monarca de todas as galáxias, aquele que fez o ser humano de uma forma extraordinariamente maravilhosa, então a tua motivação em fazer o trabalho de Deus vai ser muito maior do que você imagina. Essa é a primeira coisa. Depois, o que nós temos que colocar em mente é: trabalho para um Deus grande, né? Mas também estou sendo uma influência na vida de uma mulher. Estou sendo a resposta do sofrimento de uma mulher. Estou sendo, talvez, o auxílio para uma mulher que está passando uma situação difícil no lar, na sociedade, no trabalho, no lar, em casa, com o esposo, com os filhos, com a vizinhança. Então, nós precisamos ter consciência disso, porque nossa influência dentro do Ministério da Mulher não é simplesmente dentro da igreja, é fora dela também. E todo o trabalho que eu fizer ali vai mesmo desencadear outras redes, vai influenciar outros corações, outras pessoas. Então, nós precisamos ter consciência dessas duas coisas. Estamos a trabalhar para um Deus grande, Criador dos céus e da terra, estamos a ser influência na vida de uma mulher. E essa mulher também, por sua vez, pode ser influência na sua família, de outras mulheres, sim. Pois, então daí aconselhar as mulheres que se intitulam servas do Senhor, exatamente, quando saem da igreja, nada de falar palavras duras aos filhos, porque há quem chega em casa, mal saiu da igreja, já está a ralhar logo no portão. Que imagem está a passar para a sua vizinhança, querida irmã, querida rainha dos céus? Que imagem está a passar? É verdade. Que imagem está a passar? Ok, foi muito bom ter estado consigo, igualmente, teóloga. Olha, a primeira teóloga já, mês de março, é a primeira Amém. Teóloga Amém. a passar aqui na Rádio Adventos, e o mês todo será assim. De mulheres. Okay. Amém. Estamos aqui com a teóloga Conceição Silvestre da Silva. Exatamente. E eu sei que muitas mulheres vão ligar. E a Rádio Adventos tem essa particularidade de abençoar outras pessoas. Nós damos estudos bíblicos. Então, como teóloga, uma ou outra vai querer saber sobre alguma coisa relacionada a Deus. Ok. Então, nós queremos que passe aqui o seu contato. Bem, o meu contato do WhatsApp, aquele que mais usa. Na Na verdade, só tenho um mesmo, só então vou passar mesmo então, este ali. É o 924 00 9961. Repito, 924 00 9961. Esse é o meu contato telefônico até do WhatsApp. Ok. Ali está, querida mulher, querido ouvinte, pode ser também um homem, exatamente. Pois, se calhar está a ouvir sobre Deus hoje. Então vai ligar e abençoa-lhes com as palavras que o Senhor... Que o Senhor tem alguma coisa a dizer, não é? Bem, eu queria ler só as palavras que pediu, né? Para dirigir para eles. Eu queria que abrisse Números, né? Números, capítulo 6. E por sinal, são os versículos que eu li esta manhã. Foi muito bom. Capítulo 6 tem uma bênção sacerdotal. Embora eu não seja pastora, né? Mas é uma bênção. Lê Números 6, versos 24 até o versos 26. Diz assim: que o Senhor os abençoe e os guarde. Eu até posso mudar aqui. Que o Senhor te abençoe, querido ouvinte. Querida mulher que está do outro lado, querida mãe, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te trate com bondade e misericórdia. E que o Senhor olhe para você, mulher, homem, com amor e lhes dê a paz. Então, essas são as minhas palavras finais dirigidas para os nossos queridos ouvintes. Amém. Então, olha, o nosso programa mesmo já chegou ao fim. Querido ouvinte, o programa chegou ao fim, mas as próximas edições estarão aqui teólogas. Quem sabe a irmã Conceição estará aqui novamente? Verdade, quem sabe? Sim. Então, o mês todo será assim. A irmã Conceição, ela que é teóloga, já deixou o seu contacto também. Caso queira algum conselho, alguma coisa, ela está em altura teóloga, serva do Senhor. Amém. Então vai poder atendê-lo, né? Vai poder atendê-lo ou atendê-la. Pode ligar para a irmã Conceição. Irmã Conceição, vamos aproveitar, fazer a nossa oração. Amém. Para
abençoarmos Fecha. também os nossos ouvintes que nos acompanharam. Mas antes de dizer que, querido ouvinte, não deixe de sintonizar a 93.9, porque aqui só tem bênção. Posso abrir o coração, orando posso ouvir a voz do Pai. Somente pela oração temos acesso ilimitado aos recursos da onipotência. Sem oração constante e diligente vigilância, estamos em perigo de tornar-nos descuidosos e desviar-nos do caminho verdadeiro. Quero entregar a minha vida em tuas mãos. Oremos. Pai querido, nós continuamos na Tua presença e nós queremos agradecer pelas Tuas misericórdias que se renovaram esta manhã nas nossas vidas. E a prova disso é que nós estamos aqui falando para os nossos queridos irmãos que estão do outro lado. Suplico uma bênção especial àquela mulher, aquele homem, aquela dona de casa que está passando por alguma situação difícil, talvez porque o filho está nas drogas, talvez porque o marido foi embora, Pai. Mas nós gostaríamos de pedir a bênção dos céus para essas Tuas filhas que estão passando por situações difíceis. Que o Senhor venha abençoar cada ouvinte desta rádio Adventos e que as palavras que foram ditas aqui sejam melhor traduzidas pelo Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados e as nossas inúmeras faltas, no santo nome de Jesus, o nosso bom e amado Salvador. Amém. Amém. Estou aqui perante a Ti, sem forças para resistir, sem ânimo para prosseguir. Por isso hoje venho a Ti, Senhor. O mal tomou conta de mim e as correntes do medo me cegam a visão, e as flechas de ódio me atingem sem piedade. Por isso hoje venho a Ti com clamor. Não me abandona, Senhor, ouça minha súplica de dor. Livrai a minha alma, Senhor, livrai do opressor. Minhas forças já não vão além daqui. Esperança hoje só vejo em Ti. Eu só vejo em Ti. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu ergo as minhas mãos, me segura e não me deixa cair. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ouça minha oração. Os arcontes querem me destruir. Confesso que perdi a direção, e as correntes do medo me cegam a visão, e as flechas de ódio me atingem sem piedade. Por isso hoje venho a Ti, Senhor. Inclina os Teus ouvidos, Senhor, e ouça minha voz, a voz de oprimido, Senhor. Livrai-me dessa situação atroz. Já não vejo mais aonde recorrer. Meus pés já não conseguem
Família, uma instituição criada por Deus no Éden. Verdadeira providência divina na constituição de valores para a eternidade. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família.